Plantão Policial. Muito bem, começo com um caso aqui de Birigui, quase um linchamento. Um pedreiro de 41 anos, morador da Vila Brasil, ele sofreu uma tentativa de linchamento na tarde do sábado após agredir a companheira dele. Apesar de ter ficado ferida, a mulher não quis representar contra o acusado, que já tinha um mandado de prisão por condenação e lesão corporal. Policiais militares foram informados de que havia uma mulher sendo agredida pelo companheiro na Avenida Isaura Macarina Albani, ali na altura do Recanto Verde, onde encontraram a dona de casa de 35 anos com lesões no rosto. Como testemunhas disseram que o autor das agressões havia fugido do local, seguido por populares, a PM acabou fazendo diligências e encontrou ele na rua Adelina Rou de Boato. Várias pessoas o cercavam. Com a aproximação da viatura, essas pessoas fugiram e ele acabou sendo deixado no chão, com vários cortes na cabeça, e foi agredido por estes populares. Questionado, ele diz que o grupo de pessoas decidiu linchá-lo por ter agredido a companheira dele. E aí, puxando a capivara, a primeira vara criminal de Birigui, ele tem uma condenação de 4 meses e 2 dias de detenção, justamente por lesão corporal. O regime para o cumprimento da pena é o aberto. O acusado também passou por atendimento médico, recebendo 5 pontos para suturar o ferimento na cabeça, e em seguida foi apresentado no plantão policial. A moça também passou por atendimento médico e o caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica. Apenas um detalhe, que nesta ocorrência a mulher não quis representar contra Exatamente. o marido. O companheiro, não sei. Não quis representar, não queria que ele fosse preso. Então eu não entendo. Olha, um ajudante geral de 20 anos foi preso por suspeita de ter agredido a esposa no Alvorada, em Araçatuba, sábado. A vítima é uma operadora de kart de 30 anos. Ela contou para a polícia que foi atingida pelo rapaz com vários socos e tapas durante uma discussão. Ela disse ainda que o companheiro quebrou vários objetos dentro da casa. Após a briga, o suspeito fugiu do local. Foi encontrado pela polícia pouco tempo depois na casa da mãe dele. O jovem foi levado para a delegacia, ficando preso à disposição da justiça. E nós temos um caso aqui de embriaguez ao volante. Um pintor de automóveis, 43 anos, ele foi detido após ser flagrado conduzindo embriagado um automóvel na noite do sábado em Penápolis. O detalhe, ele fez o teste, apontou que estava embriagado, aí ele tentou dar uma despistada da polícia e fugiu do local. Depois ele foi abordado um pouco mais à frente, lá na sua casa, no bairro Santa Cecília. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares rodoviários patrulhavam pela rodovia Arnaldo Covolan quando viram este rapaz zigue-zagueando com seu HB20 preto. Houve uma ordem de parada, o condutor não obedeceu e passou a ser acompanhado. Os policiais conseguiram abordá-lo no quilômetro 605. Aí foi feito o teste do bafômetro, apontou 0,42 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. E aí ele tentou fugir de novo. Ele disse que ia pegar um documento, ia pegar o celular para ligar para uma pessoa habilitada, buscar o automóvel, e pela segunda vez fugiu. Aí ele foi encontrado na Avenida Alvino Teures. Os policiais descobriram que o HB20 pertence à esposa dele. Levado ao plantão policial, o pintor autorizou a retirada de sangue para exame de dosagem alcoólica, e aí, depois de toda essa confusão, ele foi ouvido e liberado. Olha, um Golf branco com placas de Bauru foi alvo de diversos tiros na manhã de sábado, na rua Fundador Vicente Franco, no trecho entre as ruas Rubião Júnior e Gonçalves Ledo, no São Joaquim, em Araçatuba. Ainda não se sabe o paradeiro, ou não se sabia, o paradeiro do condutor do carro, que foi encontrado estacionado com os vidros fechados e cheio de marcas de tiros. Por volta das 7 da manhã, moradores próximos relataram que ouviram um barulho de tiros. O carro estava estacionado ao lado direito da via, com o pneu esquerdo dianteiro furado e ao menos 3 marcas de tiros no vidro da porta do motorista. O carro chegou com o pneu furado e deixou o local. Posteriormente, um carro preto chegou e um ocupante efetuou os disparos, sendo que em seguida este veículo deixou o local. O Golf branco está em nome de uma empresa com placas de Bauru. A PM isolou a área durante a manhã para a perícia e em seguida o veículo foi recolhido. Agora a Polícia Civil instaurou um inquérito
para investigar o caso. Agora há pouco falamos sobre violência contra a mulher em Birigui. Teve mais um caso semelhante em Penápolis, bairro Walter Monteiro. Um servente de 37 anos, ele foi preso em flagrante na madrugada de ontem, acusado de agredir a namorada, uma ajudante geral de 40 anos, com socos. O caso aconteceu na Avenida Irmãos Risato. Ele não pagou a fiança de R$1.000 para poder responder o processo em liberdade e está na cadeia pública do município. Uma equipe da PM fazia patrulhamento, foi acionada sobre desentendimento familiar. Chegando na avenida, os policiais encontraram uma mulher na frente da residência e o investigado ao lado. A vítima contou que chegou de um aniversário e, por ciúmes, o namorado começou a agredi-la com socos. Para se defender, ela pegou um facão e acabou lhe acertando. A ajudante estava com ferimentos no rosto, boca e braço direito, sendo levada para o PS. Questionado, o servente não disse nada aos policiais, apenas mostrando a lesão que tinha sofrido. Ambos foram levados para o PS da cidade, depois para o plantão, foi arbitrada a fiança e agora ele está na cadeia local. Pelo menos 3 pessoas tiveram os celulares roubados em ocorrências distintas final de semana em Araçatuba. Em todas as ocasiões, as vítimas foram rendidas por ladrões ou por um dos ladrões que estava armado com um revólver. O primeiro assalto foi na rua Almirante Barroso, por volta das 10 horas, tendo como vítima um estudante de 18 anos, morador em um condomínio de apartamentos, na rua Aviação. Ele contou que estava caminhando pelo local quando foi abordado por 3 ladrões em uma moto Honda. De acordo com o estudante, o garupa desceu, levantou a camiseta, pegou uma arma e mandou que ele ficasse quieto. O bandido puxou o celular das mãos do estudante, perguntou se ele tinha dinheiro, roubou também a carteira dele com documentos pessoais e 80 mangos em dinheiro. O segundo assalto foi no período da noite, 10 horas. Uma operadora de caixa de 31 anos do Jardim do Prado também teve o celular roubado por 2 homens que estavam de moto. Não se sabe se são os mesmos. O terceiro assalto aconteceu 1 hora depois, na Valdemar Alves, na avenida. Um jovem de 21 anos, morador imprudente, disse que estava caminhando pela avenida à procura de um lugar para se alimentar. Foi rendido por uma dupla de moto. E o garupa desceu, apontou um revólver e mandou ele entregar a carteira e o celular. Após o roubo, os bandidos fugiram sentido rumo a um supermercado da cidade. Nós temos um caso aqui, trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Eles apreenderam 50 tijolos de maconha que estavam escondidos dentro de um tanque de combustível de um carro durante fiscalização na BR-153, na altura de José Bonifácio, na manhã de ontem, quilômetro 99. A grande quantidade de droga estava sendo transportada por um jovem de apenas 21 anos. O veículo, que tinha placas de Diamantina, Minas Gerais, foi abordado por volta das 10 da manhã. De acordo com a corporação, ele negou a posse da maconha e afirmou que havia ido visitar parentes em uma fazenda em Londrina e que estava retornando para Belo Horizonte, onde trabalha como motorista de aplicativo. A pesagem da droga final será feita agora pela Polícia Civil nesta manhã de segunda-feira, lá na cidade de José Bonifácio. Olha, uma ocorrência em Birigui foi lesão corporal e ameaça. Foi na rua Nair Momesso da Silveira. Foi às 18 horas e 30 minutos de ontem. A vítima aqui é um cinegrafista de 31 anos, morador do Jardim do Trevo. Também vítimas aí 2 irmãos deles, ou dele. Segundo a polícia, ela foi acionada via Copom porque uma pessoa estaria agressiva, armado com uma faca no local dos fatos e ameaçava os irmãos. Chegando, encontraram as partes, sendo 3 irmãos que estavam em discussão. Chegaram a entrar em luta corporal, sendo que ficaram lesionados, mas não quiseram atendimento médico. O que estava armado com uma faca relutou para entregar, o que estava muito agressivo. Foi necessário o uso de força física para contê-lo e algemá-lo.
Ele disse que estava preso, saiu e fez uso de crack e cobrava da família um respeito com a sua pessoa. Isso gerou uma confusão danada. Depois que o pau comeu na casa do Noca, todos foram para a delegacia. As partes foram ouvidas e liberadas. E em Araçatuba, um ajudante de 24 anos, que é morador do Paraíso, ele felizmente sobreviveu após ser atropelado por um caminhão usado no transporte de leite. Realmente foi uma notícia muito boa porque o acidente foi feio. A gente viu algumas fotos, realmente um impacto grande. O atropelamento aconteceu na manhã de sexta-feira na Avenida Olegário Ferraz, que leva ao aeroporto da Guarita, mas foi registrado na delegacia apenas no sábado à noite. Policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que houve chamado para ocorrência de acidente de trânsito com vítima nas imediações do condomínio Abiana. O veículo com placas de Mirandópolis era conduzido por um motorista de 24 anos. Segundo a polícia, ele disse que seguia sentido aeroporto, viu o ciclista pela via logo à frente e buzinou várias vezes. Entretanto, alegou que quando se aproximava da bicicleta, a vítima cruzou na frente do caminhão, não sendo possível evitar o atropelamento. Os policiais informaram que a bicicleta ficou bastante danificada. O rapaz passou por exame de corpo de delito no ML e o caso será investigado pela Polícia Civil. E o nosso destaque final fica por conta de um trágico acidente. Sidneia Rodrigues Ferreira da Costa, 42 anos, Maria Rosilene dos Santos de Sena, 44 anos, ambas moradoras em Santópolis do Aguapeí, morreram após a caminhonete em que elas estavam bater em uma árvore e cair em uma ribanceira à beira de uma estrada em Piacatu ontem à noite. Outros 2 homens ficaram feridos e o condutor da caminhonete fugiu, segundo a polícia. Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu pouco depois das 6 da tarde, no quilômetro 6, mais 3 metros da rodovia Eliseu Bernabé. No local foi constatado que a caminhonete, uma Toyota Hilux, seguia Santópolis a Piacatu. De acordo com a polícia, por motivos desconhecidos, o condutor perdeu o controle, bateu nas árvores à beira da estrada e caiu com o veículo no barranco. Ele foi identificado como sendo o proprietário da caminhonete, com 40 anos de idade, e que teria fugido após a colisão. Quando os PMs chegaram no local, Maria Rosilene morta, presa nas ferragens. Ela estava no banco do passageiro e morava no mesmo endereço do condutor da Hilux. Outro homem de 43 ainda aguardava atendimento médico, estando preso às ferragens do banco traseiro, ferimentos graves e múltiplas fraturas. Sidneia e um jovem de 25 anos que também estava no banco traseiro foram socorridos para o hospital de Bilac. Após preservar o local para a realização da perícia, os policiais estiveram no hospital e foram informados que a mulher também havia morrido. O jovem que estava em atendimento médico foi quem contou à polícia que o condutor da caminhonete era o proprietário dela, que foi recolhida por parte de um guincho em Birigui. O homem que foi resgatado do banco traseiro da Hilux pelos bombeiros foi encaminhado para a Santa Casa de Araçatuba com ferimentos graves. Não havia informações do estado de saúde. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e o condutor também poderá responder por ter fugido do local do acidente sem prestar socorro. 11h38, está aí o nosso plantão de polícia para você. Agora um recado da Protegilar. Atenção, para fazer a limpeza do seu aparelho de ar-condicionado, a manutenção completa, você precisa da Protegilar, que tem a eco-higienização. Rápido, prático, sem sujeira, sem bagunça, sem risco de vazamentos. Você precisa apenas ligar e fazer o agendamento. Você não tem ar-condicionado? A Protegilar tem a pronta entrega e com o melhor preço da cidade. Não compre sem antes fazer o orçamento. Quer fazer o agendamento para limpeza e manutenção do ar-condicionado? É o mesmo telefone, 3021 4514, 3021 4514 ou 3634 1286. 3634 1286, a Protegilar da Anhanguera 638, bem no centro de Birigui. E atenção, e olha,